não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Benedetto Croce definia a arte como expressão de impressões. O que ele está dizendo? Exatamente a mesma coisa do Aristóteles. Quer dizer, é uma imitação, vamos dizer, de impressões que se depositaram, se organizaram e se modelaram na memória ou imaginação e que em seguida são exteriorizadas ou expressas, né, pelo artista. Essa é a primeira série de constatações, pode ser resumida então na definição dada pelo Benedetto Croce. A arte é a expressão de impressões. Uma segunda série de constatações também óbvias e inegáveis é que a arte consiste em fazer alguma coisa. Quer dizer, essa expressão não é meramente subjetiva. Você simplesmente pensar em algo, né, ou você se recordar das formas que você absorveu, isso ainda não é arte de maneira alguma. Só tem sentido falar em arte na hora que você faz algo com ela. Você faz um desenho, faz uma estátua, compõe uma música, escreve um poema. A arte tem que ter um objeto, tá certo? Esse objeto pode se constituir de uma ação humana, como por exemplo na dança, tá certo? Ou na própria música, ou numa representação teatral. Mas de qualquer modo, sempre é uma exteriorização ou expressão. Então, até este ponto, tudo que eu estou falando é suficientemente óbvio para não ter nem a possibilidade de questionar. Né? Então, vamos dizer, pretensa obra de arte que nasceu e morreu na cabeça do seu inventor sem que ninguém mais soubesse, ela evidentemente não tem por que entrar, né, nas nossas considerações. E sob esse ponto de vista, eu seria até o William Shakespeare, quer dizer, tudo que eu inventei na minha cabeça. Eu posso me achar um William Shakespeare porque eu concebi um teatro, inventei as peças, mas não escrevi nada. Então, isso aí não vale. Então, a arte é a expressão de conteúdos de memória ou de imaginação. Recordando de novo que para Aristóteles são a mesma coisa. E em segundo lugar, a arte é um fazer, criar algo. Este algo pode ser um objeto material. E nós não podemos negar, porque a música é um objeto material, quer dizer, a música é um objeto que alcança os seus sentidos, ou ela pode ser uma série de gestos e atitudes humanas. E estes objetos, eles podem, por sua vez, ter uma durabilidade grande, como por exemplo no caso de uma estátua ou de um edifício, e pode ter uma existência fugaz, como por exemplo uma representação teatral única ou uma execução única de uma música. Eu lembro aqui, por exemplo, que o grande maestro romeno Sergiu Celibidache, ele não gostava de gravar as suas performances, porque ele achava que a execução da música é uma coisa que acontece num momento e num lugar e só vale ali. Quer dizer, a reprodução já estraga tudo, segundo ele. Então, quer dizer, a obra de arte pode ser fugaz, mas em todos esses casos ela é uma exteriorização, ela é uma expressão. Então, a definição do Benedetto Croce continua absolutamente indiscutível se você entender que com impressões ele não está se referindo só ao material bruto colhido pelos 5 sentidos,
mas aquilo que se depositou e se estabilizou como formas na memória, fantasia ou imaginação. Em absolutamente todos esses casos, todos, sem exceção, o que o objeto da obra de arte representa não é a mesma coisa representada. Um desenho de um elefante não é um elefante. Então podemos dizer, você desenhar um elefante, bom, você entrou no campo da arte, mas se você simplesmente mostra um elefante, você não está fazendo arte nenhuma, ou se você aponta um elefante. Então esta distinção entre o material da obra e a obra, esta também é essencial. Ou seja, só existe obra de arte a partir do instante em que o material bruto, seja ele vindo do mundo exterior, seja vindo dos nossos sentimentos, das nossas imaginações, etc., etc., encontrou uma forma. Sem a forma não dá para expressar. A expressão informe ou expressão sem forma é pior que o quadrado redondo. Se a coisa não tem forma, não tem como expressá-la. Então, essa diferença entre a obra de arte e o seu material bruto, este é outro elemento essencial, constante e universal em todas as obras de arte. Ora, esta forma, ela não vem só do próprio objeto. Ela é um produto da ação da inteligência humana. Quer dizer, você teve que... Você está olhando o elefante. Eu digo, você vai olhar tudo do elefante? Não, você vai olhar certos aspectos. Quer dizer, você fez uma abstração. Por exemplo, você não está representando o estômago, o coração, os intestinos do elefante, mas a sua forma externa. Se você decidir representar os intestinos ou o estômago, você vai ter que abrir a barriga do elefante e daí o material que vai estar presente na sua frente é bem diferente de um elefante vivo. Então, a primeira operação que nós fazemos é uma operação de abstração, quer dizer, nós separamos certos aspectos que nos interessam ou que nos chamaram a atenção, ou que você julga serem o mais importante do objeto, se a sua forma essencial, coisa assim. Então, isso eu estou dizendo para enfatizar mais ainda a distância, a separação entre a obra de arte e o seu material bruto. Isso significa que nenhuma apresentação de material bruto é arte jamais. Isso vamos dizer, é uma espécie de contradição. Quer dizer, a apresentação do material bruto não teve nenhum trabalho interior do ser humano. Mas, quando eu mostro um elefante, eu não faço o elefante. A obra de arte não é minha. O que quer que eu simplesmente aponte no mundo exterior, tá certo? Ou que eu expresse, vamos dizer, a expressão direta de um sentimento, de um desejo, de uma emoção, também não é obra de arte. Tá certo? Quando você dá uma martelada no dedo e grita ai, ele não está fazendo uma obra de arte em torno da dor que ele sofreu, ele está simplesmente expressando a dor diretamente. Então, isto aqui é absolutamente fundamental. Se, por exemplo, eu vejo uma pessoa, uma mulher bonita, e sinto uma atração sexual por ela, falo, não tem arte nenhuma. Agora, eu posso representar isso aí. Eu faço um desenho, eu faço um poema, produzo qualquer coisa que represente. Então, essa ideia da representação é inerente à arte. Ela nunca é uma apresentação direta de alguma coisa, é uma representação. Se não fosse assim, nós consideraríamos que todo o universo existente é uma obra de arte feita por nós, o que é evidentemente um absurdo. Então, a obra de arte é algo que nós fazemos, de acordo com o trabalho da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa capacidade de abstração e da técnica artística adquirida pelo ensino e treinamento. Então, onde é que entra o tal do belo nisso aí? Bom, eu acho que entre todos os grandes filósofos houve sempre um conceito de que o bom e o belo e o verdadeiro, como chamava John Duns Scott, são os transcendentais. Eles, por definição, só podem existir no plano da eternidade. Por exemplo, se você supuser uma verdade, bom, pode haver uma verdade provisória, uma coisa que é verdade enquanto está acontecendo. Por exemplo, eu estou com dor de barriga.
Isto é uma verdade eterna? Eu falo, não, isso é uma verdade passageira. A dor de barriga passar, se eu continuar dizendo que estou com dor de barriga, eu estou mentindo. Tá certo? Então, a verdade, a rigor, só existe no plano da eternidade. Parênteses. Quando eu digo isso, deve-se levar em conta as observações que eu fiz no filme Jardim das Aflições, que estão registradas no filme, sobre a eternidade daquilo que é fugaz. Mas isso não desmente o que eu estou dizendo sobre a eternidade. Então, o bom, o belo e o verdadeiro são os transcendentais de que falar John Duns Scott. Isso quer dizer que eles não são observáveis em parte alguma do mundo da experiência. Né? Então, você só pode, vamos dizer, representá-los indiretamente. Então, por exemplo, o belo é pintável? Não é pintável. A verdade é dizível? Não, você pode dizer algo que significa ou que remete a uma verdade, mas não é a própria verdade que você está dizendo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele pessoalmente é a verdade. Ora, quando você diz o nome Jesus Cristo, ou quando você está dizendo algo a respeito de Jesus Cristo, você está dizendo a verdade? Não, você está representando indiretamente a verdade. Tá certo? Ela pode estar mais presente ou menos presente, mas em nenhuma expressão humana dela, ela estará presente na sua plenitude. Isto também vale para o bem. Nós sabemos, por exemplo, que há seres humanos que se esforçam a vida toda para fazer o bem, mas esse bem sempre continuará limitado e relativo. Quer dizer, um bem total, indiscutível, absoluto, incontestável, isso aí somente o próprio Deus. Tá certo? Então, nesse sentido, é que a arte tem, na verdade, pouco a ver com o bom, o belo e o verdadeiro. Ela apenas remete a ele. Mas ela remete a ele como ela remete em qualquer outra coisa. Você vai dizer, o desenho de um elefante está tão próximo do elefante quanto as nossas representações da beleza estão distantes da beleza divina. Você nunca vai desenhando, produzir um elefante. Tá certo? Então, uma vez a pessoa disse assim, olha, alguém disse assim, um soneto de John Keats vale mais do que qualquer ser vivo. Então, eu respondi assim, então faça um gato, ou um sapo. As coisas não é bem assim, você vê que o soneto de John Keats, ele remete a uma dimensão de beleza suprema, mas ele não é essa dimensão. Tá certo? Então, aí nós temos a diferença entre o que é signo e o que é símbolo. O signo é algo que representa suficientemente o seu objeto, não integralmente, mas suficientemente. Ou seja, você vê o desenho do elefante, você reconhece perfeitamente o elefante. Né? Quando você está falando de coisas de uma dimensão transcendental, eterna, absoluta, etc., etc., a representação nunca é adequada, nunca é suficiente. Tá certo? Você obtém essa referência, vamos dizer, ao bom, ao belo, ao verdadeiro, etc., etc., por uma função que o Mário Ferreira dos Santos chamava a tímese parabólica. Tímese vem de timos, quer dizer uma avaliação, um valor, quer dizer, é um movimento em direção ao valor. E parabólica por quê? Porque este salto em direção ao bom, ao belo, ao verdadeiro, descreve uma curva parabólica. Ele se aproxima, mas não chega lá. Né? Então, do que eu disse até aqui, você entende que qualquer coisa pode ser objeto de uma obra de arte. E não precisa ser uma coisa bela, nem boa, nem verdadeira. Tá certo? Se você observar, por exemplo, sei lá, os quadros do Hieronymus Bosch, ou a famosa estátua de Laocoonte, sendo ele e seus filhos sendo estrangulados por uma cobra, não vai dizer que a cena é bela, é uma coisa horrorosa. Mas, aquelas quadros pintados por Goya, de fuzilamentos, de violências, etc. O objeto não tem nada de belo. Do mesmo modo, se você observar, ler as tragédias de Shakespeare, você vê que você tem ali alguns exemplos das piores condutas humanas possíveis. E, aliás, a Bíblia está cheia dela.
assassinato, incesto, estupro, traições, tem tudo isso, tá certo? E, no entanto, tudo isso está ali representado. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a feiura não pode ser alegada contra uma obra de arte. Jamais. O que pode ser alegado, e isto é uma coisa gravíssima, são duas. Primeiro, a falha na representação. Quer dizer, o sujeito quer representar uma coisa, mas ele não consegue representar outra completamente diferente. Ele, por exemplo, ele quer nos fazer chorar e nós acabamos rindo. Né? Eu me lembro do filme do Tarkovsky, o Josias Teófilo, se me ouvir falar isso, ele vai me matar, em que um sujeito ele estava incumbido de salvar o mundo. E uma hora ele sai correndo desesperadamente, semi-pelado, com um roupão, e no roupão atrás tem o desenho do Yin Yang. Eu falei, pô, mas aquilo era o segredo último do universo, ele está correndo com o roupão, com a fórmula do universo, e eu, na plateia, não podia parar de rir. Porque o que ele pretendia, o que ele representou estava tão distante do que ele pretendia representar, o efeito ficava cômico. Né? Então, a falha na representação vamos dizer, o primeiro defeito. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que mesmo a aspiração humana à beleza, como ela é limitada, todos os elementos de beleza que nós podemos encontrar no mundo sensível ou no mundo das nossas palavras, etc., é deficiente e tem inerentemente um elemento de feiura. Por exemplo, eu quero ver um templo, mas vou lá ver a Catedral de Chartres, o Parthenon, etc., etc. Você está andando lá e daí tem um escorpião no chão. Ou as paredes estão sujas. Ou apareceu um grafiteiro e escreveu algo contra a mãe dele. Né? Esses elementos estão sempre presentes, então eles estragam, tá certo? Você quer ouvir uma música, tá certo? E aparece o vizinho pregando um prego na parede, um cachorro latindo. Esta mescla, vamos dizer, esta impureza da beleza artística é universal. Nós não conseguimos escapar disto, tá certo? Então, quando você vai num museu para ver obras de arte, daí, bom, a primeira coisa, você paga o ingresso ali. Fala, o que o preço do ingresso tem a ver com a beleza artística? Não tem nada que ver. Em segundo lugar, tem lá um porteiro, um varredor, tá certo? Um guia, tem um monte de turistas fazendo barulho, e tudo isso te atrapalha. Quer dizer, você não chega. A contemplação da beleza artística, ela é, na maior parte dos casos, ela é utópica. Ela também é feita por tímida e parabólica. Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi uma ópera inteira de Richard Wagner, o Navio Fantasma, eu fiquei absolutamente fascinado, mas eu estava ouvindo aqui na cidade de Ibitinga, num domingo à noite, né, no meio de uma quermesse, com um radinho de pilha. Você imagina a barulheira em volta, e eu fazendo abstração de toda essa barulheira para eu seguir a música em todos os seus passos. Né? Mais ou menos eu consegui, mas foi tímida e parabólica, quer dizer, uma audição idealizada, não real, não material. Toda contemplação de beleza artística é assim. Em segundo lugar, é preciso levar em consideração que a mente humana funciona sempre por contraste. A mente humana é eminentemente dialética. Ela compreende uma coisa por aquilo que a nega. Por exemplo, o pessoal hoje em dia fala muito de prazer. Eu digo, escuta, mas alguma vez você teve alguma experiência prazerosa que não houvesse nenhum elemento desagradável ali misturado? Isso é impossível, é? Tá certo? Eu levei a namorada para um motel, etc, etc. Quanto custou o motel? Começa por aí. Né? Então, você vê que a chamada contemplação da arte, ela é também um processo de abstração, onde nós separamos algo no qual queremos prestar atenção de algo que nós não queremos prestar atenção. Então, a famosa beleza, quer dizer, ela é utópica, você só tem acesso a ela por um esforço abstrativo, e só podemos conceber a beleza em si mesma na sua plenitude se a tomarmos no plano da eternidade, ou seja, na outra vida. Mesmo uma visão beatífica que o sujeito tenha durante a vida, ela não vai durar sempre, ela vai acabar. E ainda tem um outro detalhe, você vê que nas aparições de Nossa Senhora, antes dela mostrar alguma coisa do céu, até para as criancinhas, ela mostra o inferno.
Então, ela sabe que nós precisamos deste contraste, quer dizer, a beleza do mundo da eternidade, ela só aparece a nós por contraste com uma alternativa. Tá certo? Então, isso quer dizer que aquilo que nós consideramos feio, execrável, imoral, indecente, criminoso, etc., faz parte do mundo da arte tanto quanto a beleza. Tá certo? Esta feiura também é absoluta? Fala, não dá para ter uma feiura absoluta. Mesmo porque, bom, você olha lá, por exemplo, a gente faz, como apareceu outro dia, lá, um bebê com cara de porco, quer dizer, resulta da fusão de ou um porco macho comeu a mulher, ou vice-versa, ou o homem engravidou a porca. Então aquilo é horroroso, evidentemente, mas é uma feiura total. Fala, não, em primeiro lugar, porque você não precisa ficar contemplando aquilo o resto da sua vida. Você olha 2 minutos e fala, que bela porcaria, vira as costas e vai embora. Né? Então, tanto a dimensão do belo quanto a dimensão do feio não são em si mesmos objetos da nossa experiência. Nós temos experiência indireta e sempre representativa. Muito bem. Se você entender tudo até aqui, vocês entendem que a feiura não é um objeto, não é uma objeção contra a obra de arte. Principalmente porque existe, vamos dizer, na obra de arte, o lado paradoxal, onde você observa, por exemplo, nos sonetos de Baudelaire, Charles Baudelaire, né, onde pegava temas horríveis e os expunha numa linguagem de uma beleza quase perfeita. Então você tem um contraste, você vê que, vamos dizer, a feiura e a beleza estão ali mesclados de uma maneira inseparável, como elas estão no mundo. Se você perguntar, Deus fez o céu e fez o inferno. E ele diz, né, Santo Tomás de Aquino afirma taxativamente que no céu os eleitos contemplarão com satisfação o sofrimento dos maus no inferno. Né? Então, mesmo no céu, você não está livre de ver o feio, de ver a maldade, etc, etc, etc. Só que você a vê desde um ponto de vista onde você está totalmente livre dela. Você também observará que Dante, quando ele descreve as suas aventuras no inferno, ele atravessa o inferno como observador. Ele está vendo coisas medonhas, mas ele não está padecendo as coisas medonhas. Ele está vendo como se fosse numa televisão. O Virgílio leva, mostra aquelas coisas todas. Então, ele tem ali um sofrimento, mas é um sofrimento o quê? Intelectual, não carnal. Não é isso? Se ele estivesse passando o sofrimento carnal, não haveria o quê? Representação. Ele seria simplesmente mais um condenado do inferno, como outro. Eu duvido muito que o cara condenado do inferno, sendo lá queimado, espetado, etc, etc, tenha tempo de escrever a Divina Comédia. Eu tenho a energia para escrever a Divina Comédia. Então, todos estes pontos nos indicam que todo julgamento de uma obra de arte deve começar com a seguinte pergunta: é uma obra de arte ou não? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação,
mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.